O tema de hoje, o jovem selado vence o dia da angústia. Versículo tema, Salmos 50, 14 a 15. E o Salmo vai dizer o seguinte: oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, majestoso Deus, aquele que é soberano e que reina eternamente, aquele que é dono das nossas vidas. Eu te peço neste momento, Pai, para que o Senhor que é dono, tome cativo os nossos pensamentos, tome cativo o nosso coração, que o Senhor aparte de nós, Senhor, afaste de nós, Senhor, os pensamentos turbulentos, os pensamentos de ansiedade, os pensamentos inconvenientes, Pai. Que o Senhor esteja protegendo os nossos ouvidos e protegendo a nossa mente. Assim como o Senhor esteja, Pai, arando a terra do nosso coração para receber essa semente que será lançada e ministrada, Pai. E essa semente dê abundantes frutos. Senhor, eu me coloco à disposição. Usa-me, Pai. Me diminua, me insignifique, para que o Senhor cresça e que o Senhor aqui seja inteiramente significado e representado, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. O pensamento aqui que o versículo nos traz é o seguinte: o louvor que entregamos a Deus com ações de graças precisa partir de movimentos práticos e que se caracterizem em ações que nos tornam amigos de Deus. Oferece a Deus, ele diz, oferece a Deus seus sacrifícios de ações de graça. Oferece as tuas atitudes, as tuas disponibilidades e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Porque fazendo isso, você se tornará amigo de Deus. Quando você anda segundo os desígnios de Deus, segundo a consciência que Ele colocou em você, você se torna amigo de Deus. E quando você se torna amigo de Deus, quando o dia da angústia chega, nós temos Deus como o primeiro socorro, o dono, aquele a quem primeiro recorremos, aquele em que primeiro pensamos, porque estamos habituados a andar e praticar segundo os seus propósitos, segundo os nossos votos que fizemos a Ele, diante dEle. E outra percepção que nós temos deste versículo é que o dia da angústia, da tristeza e até mesmo a depressão existem. Eles existem e não devem ser negados. A tristeza e a angústia são experiências intrínsecas ao ser humano, são experiências naturais do ser humano. Todos os seres humanos passam por dias assim, até Jesus. Em Mateus 26, 38, vai dizer o seguinte: então lhes disse, isso aqui é Jesus falando, ele estava prestes a ser crucificado. Ele já tinha passado por muita coisa. Ele já tinha andado 33 anos nessa terra. Ele viu muita coisa. E ele estava prestes a morrer. Ele tinha feito laços. Ele tinha criado laços. Ele tinha feito amigos. Ele não queria perder o desfrute que Deus criou para o ser humano. E ele diz: a minha alma está profundamente triste, até a morte. E aí ele pede para os discípulos ficarem e vigiar com ele, porque ele estava profundamente triste até a morte. A ideia é que o sofrimento faz parte da condição humana. Quando eu li no momento administrativo que Deus se fez carne, se fez homem, e não pensou de si mesmo como usurpação ser igual a Deus, ele se fez 100% carne, ele era 100% Deus, mas ele era 100% carne. Isso o faz também sentir esses sentimentos, porque o ser humano está ligado à maneira
Porque essa tristeza é intrínseca ao ser humano, essa é uma condição própria do ser humano. E isso está ligado até mesmo à maneira em como nós nos conectamos, em como nós sentimos o mundo, como nós observamos o mundo. A tristeza, a angústia, ela também vai ser um porta-voz ali, uma ferramenta, uma condição de estreitamento de laços. As emoções dolorosas não são apenas ausência de felicidade ou afeto, mas revelam aspectos profundos da alma humana, já que o sofrimento participa da forma como as pessoas criam empatia, criam vínculos e compreendem a si mesmas e ao próximo. Vou te dar um exemplo. Quando você começa uma amizade, essa amizade ela vai ser superficial até o ponto onde vocês só trocam interesses, trocam felicitações, trocam alegrias. E essa amizade, esse relacionamento, ele só se torna profundo quando vocês trocam angústias, quando vocês trocam dores. Não é assim? As amizades, os laços são criados quando nós trocamos as nossas dores, as nossas dificuldades. E aí, nesse sentimento que é profundo, que é natural, que se criam relações. Então, é natural, é normal. E o dia da angústia vem. E a Bíblia, em nenhum momento, descarta isso. Muito pelo contrário, vocês passariam por aflições. Todo ser humano passa por aflições, seja ele salvo, seja ele não salvo. O corpo do ser humano produz isso. Então, Humberto, se a tristeza e os dias de angústia são naturais, quando que isso se torna um problema? E eu vou te dizer, a angústia, a tristeza, esses sentimentos que não compartilham de felicidade e afeto, eles vão se tornar um problema. Na verdade, até os de felicidade e de afeto, eles se tornam um problema quando vira patologia. Eu trouxe essa palavra para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica. É científica, é específica, mas é importante para entendermos o cenário, principalmente da depressão. Patologia vem do termo grego pathos, relacionado à paixão, sofrimento e doença. Para os gregos, a paixão era uma doença. Quando o cara estava apaixonado, para os gregos antigos, ele estava sob condição de uma enfermidade. Por quê? Porque significa estar debaixo de uma condição. Significa ser condicionado a algo. Significa uma afecção que toma um indivíduo de forma que o impede de usufruir do que se é natural. Ou seja, a paixão, por exemplo, apesar dela carregar esses sentimentos de alegria, de felicidade, de afeição, ela é uma patologia a partir do momento em que ela nos cega. Vocês já ouviram? O amor é cego. Não, o amor não é cego. O amor é sóbrio, o amor é racional, mas a paixão é cega. A paixão é cega. Quando você começa, muitas das vezes, um relacionamento, menino e menina lá, tá namorando, você tá cego, você não vê defeito, você acha que é tudo perfeito. E aí, depois de um tempo, quando a química do cérebro vai se ajustando, você começa a enxergar os defeitos. Começa a enxergar diversas questões que não eram coerentes. E aí você fala assim, fulano mudou. Aí quando a gente começou a namorar, ela não era assim. Ele não era assim. E sempre foi. Você que não enxergava, porque você estava patos. Você estava patologizado. Você estava doente. Você estava debaixo de uma condição que não te permitia viver o que é sóbrio, o que é verdadeiro. Então, a angústia vai ter o mesmo caráter. A angústia ela vai se tornar uma doença quando ela se torna uma patologia, quando ela te coloca sob uma condição onde você não tem domínio das suas ações, não tem domínio do seu discernimento, não tem domínio do seu olhar, não tem domínio do seu falar.
E não podemos ignorar isso. Lá em 2 de Coríntios 1:8, Paulo está dando testemunho para a igreja, dizendo o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eles achavam que eles iam morrer. Eles já tinham desesperança de que eles iam sobreviver, porque eles estavam... O apóstolo Paulo está dando testemunho de que eles estavam sendo caçados. E é muito importante nós identificarmos esse perigo, entender que se isso nos coloca em perigo, nós não podemos ignorar. O que eu quero trazer para vocês é que se tem algo que está atribulando você, assim como as caças, a Paulo trouxe a ele tribulações, se tem algo te atribulando, não ignore. Porque pode chegar dado o momento em que você pode pensar que é acima das suas forças. Você pode pensar que é para a morte. Então, é muito importante que nós percebamos quando existe essa tribulação, quando nós estamos nos sentindo incomodados, perturbados, né? Para que não se torne uma questão patológica, para que possamos resolver antes que vire um ciclo. Então, precisamos identificar para se posicionar. Perdão. E aí eu quero trazer para vocês a depressão como patologia. Porque a depressão, ela é um estado emocional que faz a pessoa perder, mesmo que temporariamente, a capacidade de sentir afetos de forma plena e significativa. Ou seja, é patológico. Tira a tua sobriedade, tira a sua capacidade de sentir, de viver a naturalidade. E aí eu trouxe para vocês alguns dados sobre os sintomas, segundo o CID-11, que na psicologia nós utilizamos uma espécie de catálogo. Existe um site no qual a OMS, a Organização Mundial de Saúde, utiliza e administra, que classifica as doenças. E aí o CID significa isso, Classificação Internacional de Doenças. Então, de forma atualizada, os sintomas da depressão quais são? Humor deprimido, perda de interesse, redução de energia e fatigabilidade, se sentir fatigado, sentir cansado, se sentir exausto. Muito obrigado. Redução de energia, culpa, desesperança, baixa autoestima, dificuldade de concentração, alterações de sono e apetite, ideação, e essa palavra que não é legal pronunciar para não dar nenhum problema aí no YouTube. Vocês conseguem ler, certo? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, como eu disse, nós precisamos identificar para se posicionar. E aqui, poxa, hoje eu estou com meu humor deprimido, estou com depressão. Não. Primeiramente, eu quero trazer a consciência de vocês que nós não podemos nos autodiagnosticar. É extremamente importante que, a partir do momento em que você identifica uns 4 desses fatores, 5, mais da metade desses sintomas, é muito importante que você ligue o alerta e procure um profissional. E na nossa igreja temos profissionais de psicologia. Temos psicólogas, e não é uma só, não é 2 não, temos de 3 a 4, tá? Então, procure um profissional. Isso é uma forma de posicionamento. Eu gostaria também de trazer o fato de converse com seus pais, você jovem. E você que já é mais velho, que nos assiste pela internet e que também divide de vários desses sintomas, procure um profissional. Converse com a sua esposa, converse com o seu marido, converse com seus filhos. Abra o seu coração, porque nós vamos ver que isso é uma forma de identificar e de se posicionar.
Lá em Lamentações 3:20, nós vemos o posicionamento de Jeremias. Ele diz o seguinte: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Recorda de situações desesperançosas, de situações angustiosas. E aí ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele se posiciona diante de Deus. Ele se coloca diante de Deus e: Senhor, volta, por favor, o 21. Senhor, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque eu estou extremamente angustiado. O Senhor está discernindo em mim, através da consciência, de que eu não estou me sentindo bem, de que eu estou passando por uma tribulação. Senhor, eu não vou ignorar esse fato. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele complementa no versículo 22, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Isso é maravilhoso, porque podemos experimentar isso nos nossos dias práticos. Se você se coloca diante do Senhor com o seu coração contrito, aquele mesmo no qual Deus não rejeita, com a porta trancada, você abre o seu coração, e isso é uma forma de se posicionar. O próprio Espírito Santo que habita em você vai discernir fatores, vai discernir questões em você que você nem sabia. E eu já vivi isso na prática, que eu estava passando por situações nas quais eu não entendia. E eu em oração pedi: Senhor, eu estou triste, eu não estou conseguindo lidar com esse cenário, o que está acontecendo? E o Senhor me revelou. A partir disso, eu pude me posicionar. A partir do meu problema, eu pude me posicionar mediante aquele problema. E eu revisitei. E eu disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor é misericordioso, Ele cuida de você 100% do momento. Perfeito? 100%. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Então nós vemos que precisamos identificar e se posicionar. Então, identificadas as situações, identificadas os problemas, os sintomas, as questões que nos têm atribulado, afligindo, não podemos ficar parados. Não podemos ficar parados. Não dá, meu amado. Se você está angustiado, não uma angústia simples, que você entende que vai passar, que o Senhor já colocou no seu coração a resolução, mas profundamente angustiado. Se você encontrou vários desses sintomas de depressão, não fique parado. Não postergue. Não pense que se você não se posicionar diante de Deus, se você não procurar ajuda na multiforme sabedoria de Cristo, isso vai se resolver do dia para o outro. Não vai. É necessário que haja um posicionamento, um quebrantamento, um abrir do seu coração para que este ciclo se quebre, para que essa condição seja interrompida. E aí, eu quero entrar exatamente nesses méritos. A depressão é um ciclo de angústia. E aí eu trouxe para você um infográfico que mostra ciclo de manutenção da depressão, um sistema dinâmico que se autoalimenta. A verdade é o seguinte: a depressão ela pode ter uma quantidade impensável de fatores que a causam. Você sozinho não vai conseguir identificar o principal fator. Eu estou com depressão porque eu fiz isso. Não. Na maioria das vezes é uma questão química. Muitas pessoas têm aptidão a isso. E a aptidão, eu falo de uma predisposição. E nós vamos ver isso no início, mais para o final. E ela se autoalimenta. Primeiro, vamos dizer que ela vai começar com uma visão negativa de tudo. Uma percepção distorcida de si, como, por exemplo, você se sente incapaz de fazer qualquer coisa, você distorce fica distorcida a sua percepção do mundo como hostil,
e do futuro como sem esperança. Então, muitas das vezes, a depressão ela vai começar muito nesse lugar. E aí foi o que eu trouxe no sentido de patologia. De você vai estar sob uma condição onde você não consegue discernir de forma livre, de forma pura, de forma concentrada, de forma natural, as situações à sua volta, nem as situações sobre si mesmo. Aí, a partir disso, acontece o quê? O hábito de remoer. Pensar demais, pensar repetidamente em problemas sem resolvê-los, gera alta excitação emocional e estresse. Aí depois, isso vai causar fuga para isolamento, o abandono de rotinas, o isolamento social, a forma... E aí o texto aqui vai dizer que é uma forma equivocada de proteção. Isso produz essas duas anteriores questões. Vão produzir gatilhos, vão produzir situações onde você vai querer se isolar porque você entende que isso vai ser bom para você. Terrivelmente enganado. É muito importante que você se veja diante das pessoas. Claro, há situações e situações. Então, por isso que é muito importante visitar um profissional para que ele, dentro da sabedoria que Deus deu a ele, ele possa discernir com eficácia e eficiência qual é a sua específica condição. Porque ainda assim somos indivíduos. E cada um de nós tem o seu histórico, tem o seu corpo, a sua genética. E a depressão ela vai se manifestar de forma diferente para cada um. Então, é muito importante um profissional. Quarto, esvaziamento de recompensa. A falta de ação retira os reforçadores positivos e o senso de competência do indivíduo. O que isso quer dizer, Humberto? Que você já não consegue produzir mais nada. Você já acabou com a sua rotina. Você se vê num local inerte. E aí as poucas coisas que você consegue concluir, isso tem muito pouco valor. Logo, se isso não é reforçado, todo o resto perde muito da cor, sabe? A depressão ela tem muito esse caráter de tornar as coisas mais cinza, mais sem graça. A exaustão noturna. O excesso de sonhos consome energia cerebral. O seu cérebro fica muito agitado. A gente viu ali no ponto 2. Impedindo um sono profundo, que seria restaurador. Aí você está já se vendo num lugar onde você não consegue dormir direito. E aí você passa para o próximo. A fadiga que prova a impotência. Prova. E por que ali está entre aspas? Porque você não é impotente. Você está se sentindo impotente. Porque em Cristo você pode todas as coisas. O cenário, os sintomas, eles não vão provar nada sobre você. Você em Cristo é uma pessoa que consegue atravessar tudo isso. Então isso aqui não prova nada, por isso que está entre aspas. Mas você se sente impotente, exausto. E aí, isso vai ruminar num corpo frágil, numa aparência distorcida de si mesmo. E aí voltamos para o primeiro ponto. E aí isso se torna um ciclo. Não, Marquinhos? Eu tenho 2 colegas da psicologia, Marquinhos e Malu. Tô certo, né? Estou estudando direitinho. Show de bola. O Marquinhos está quase terminando. 7º ou 8º período? 7º. Sei muito. Pô, eles estão confirmando. É um ciclo. E como que faz para quebrar esse ciclo? Como que faz para distorcer isso? Sair disso? Primeiro, reconhecer que estamos num ciclo. Lembra que eu falei? Reconhecer os sintomas. É muito importante que nós enxerguemos, que nós olhemos. Nós precisamos olhar para isso. Não podemos ser negligentes com as nossas vidas. Foi Deus que nos deu. Aí estaremos sendo mordomos péssimos. Então, reconhecer o ciclo e não ignorar. Que aí é o que nós cristãos chamamos de quê? De confissão. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aqui é o seguinte, eu sei que transgressões têm muita conotação de pecado, mas eu quero trazer uma observação e uma outra ideia sobre essas transgressões. Que é o seguinte, aquele que encobre
as coisas que te fazem mal, aquele que encobre aquilo que te angustia, aquele que encobre aquilo que está prejudicando a sua saúde, aquele que encobre que as suas tribulações jamais prosperará, jamais usufruirá da vida que Deus tem prometida, jamais verá em si a saúde plena. Por isso que ele diz, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. E aqui eu quero trazer 2 espécies de confissão. Na verdade, 3. A primeira, para si mesmo, e aí eu dou o meu testemunho. Dado o momento da minha vida, eu comecei a ver 90% dos sintomas. 90%. E eu neguei isso. E eu falo que eu neguei não no sentido de rechaçar em Cristo, de falar, não, eu não aceito, mas de não querer reconhecer, não buscar tratamento, não buscar ajuda. Eu neguei isso para mim mesmo. Então, a primeira confissão é confessar para si. E esse confessar para si vai estar muito ligado também ao confessar para Deus, e aí é o segundo tipo de confissão. Senhor, o que está acontecendo? Já falei isso. O que está acontecendo? Não está legal. Não está certo. Eu identifiquei muitas coisas que apontam para um mal. Me ajuda. Me ajuda. E aí é o que Salmos 34, 18 e 19 vai dizer. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Entenda que eu não estou romantizando a depressão. Não estou falando que ela vai ser curada do dia para a noite quando você fez uma oração. Nós vamos entender que isso exige esforço, exige processo. E a primeira parte desse processo é confessar. Volta no 18, Paulo, por favor. Perto está o Senhor dos que têm o coração, e o coração quebrantado é o coração confessado. É o coração disposto. É o coração mostrado para Deus. E desse coração o Senhor está perto. E aí ele salva. Porque ele identificou. Porque você mostrou para Deus. Ele já sabia, é óbvio. Mas você tomou partido. Você trouxe isso. Porque precisamos nos posicionar. E aí é onde a gente vai entrar no próximo ponto. Primeiro nós reconhecemos o ciclo. Não ignoramos, nós confessamos. E depois, quebramos o ciclo. Nós não nos isolamos. E aí eu falo sobre a terceira confissão, que é confessar para um outro. E aí eu recomendo que não seja com seu amigo da sua idade. Eu recomendo que você converse com seus pais, procure aconselhamento maduro, converse com seus pastores, para que eles possam te aconselhar, não apenas de forma espiritual, como eu estou fazendo agora, mas também de forma profissional. Como eu disse, aqui temos psicólogos. E se alguma demanda neste cenário, desta natureza aparece, nós temos ferramentas, nós temos disponibilidade para enfrentar. Então, o quebrar o ciclo implica em se arrepender. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então a tristeza de Deus, segundo Deus, não traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. E o que isso significa? Primeiro é entender que se angustiar é natural, e aí nós identificamos, nós levamos para Deus, e aí Deus vai produzir em nós essa consciência e produzir em nós arrependimento. Por diversas vezes nós falamos em culto aqui, e eu mesmo, pelo menos umas 3 vezes falei sobre isso,
Arrependimento é prática, não é remorso. Arrependimento é mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Não tem nada a ver com a tristeza do mundo que produz a morte. Por isso que ele está falando que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para a salvação. Salvação de quê? Do mundo, da vida eterna? Não necessariamente. Salvação da angústia. Para a salvação do dia mau. Para a salvação do dardo inflamado do inimigo. A mudança de hábito produz esse desvencilhar do ciclo. Produz a salvação do ciclo. E é claro, estar dentro de um ciclo, e eu sei muito bem disso também, porque eu já estive dentro desse ciclo, eu falo como quem viveu, é muito complicado porque a gente se vê sem força, como no quarto ponto lá, a gente se vê sem poder, a gente se vê impotente de mudar. Olha lá, fadiga que prova a impotência, a gente se vê cansado, a gente não quer acordar mais, a gente não quer fazer mais nada, a gente se vê sem propósito. E aí é muito difícil só mudar de hábito, porque parece muito simplista quando eu trago para você dizer, acorda amanhã e faz diferente, né? Parece efêmero e bobo, parece que eu estou zombando de você, inclusive. Quando eu só digo que só muda. Ah, tá com depressão? Muda, faz diferente amanhã. Não. Infelizmente, ou felizmente, Deus é perfeito e justo, as coisas não funcionam assim. E é por isso que antes dessa mudança de hábito ocorrer, existe um quebrantamento, existe um abrir do coração, um reconhecer a situação. E foi o que eu falei, o reconhecer a situação, não só mediante a si mesmo e a Deus, mas a um profissional, aos seus pais. A minha mãe deve lembrar, no meio do ano passado, ou final do ano retrasado, final do ano retrasado, uma vez eu chamei a minha mãe, chamei o meu irmão, e a Esther, que somos 4 em casa, e falei, gente, tá apertado, eu estou mal, não estou conseguindo viver a plenitude de que Deus tinha preparado para mim, que eu entendo que Deus tem preparado para mim, não estou conseguindo viver os meus propósitos. Eu falei para eles, eu acho que eu estou com depressão, eu tenho estudado e vi que eu estou carregando 90% dos sintomas. E eu conversei com eles, falei que precisava de auxílio, precisava de apoio, precisava de conversa. E a partir dali, por um milagre, obviamente Deus usando cada um deles, eu me tornei mais amigo do meu irmão, por exemplo. A gente começou a compartilhar mais coisas, mais interesses. A minha mãe também começou a compartilhar mais das coisas dela. Talvez eles nem tenham percebido, mas algumas coisas mudaram. E não foi eu que mudei primeiro. Foi Deus que promoveu uma mudança na minha volta, porque eu expus o meu coração diante de Deus. Porque como eu falei no ofertório, o Espírito Santo que habita em você. Então, se o Espírito Santo em mim me induz, me conduz e faz eu discernir que eu preciso, através de outro, confessar, que foi o que a gente viu há 2 pontos atrás, o próprio Espírito Santo tratou de produzir algumas mudanças ao meu redor. E essas mudanças me ajudaram muito a romper com alguns hábitos destrutivos. Me arrepender. Eu me arrependi. Depois que eu confessei, e aí confessei, eu não confessei um pecado. Eu não pequei por estar com depressão, sabe? Eu tenho aptidão a isso. Eu tenho uma predisposição a isso. E foi Deus que me fez assim. E sabe de uma coisa? Glórias a Deus, porque hoje eu estou aqui para testemunhar que eu atravessei essas coisas. E nós vamos ver isso. Para o final, é isso que significa ser um jovem selado. Então,
eu reconheci, eu confessei, não um pecado, mas confessei uma situação, como eu já disse, estou sendo já até prolixo, mas isso precisa estar registrado na mente de vocês. E eu me arrependi, eu mudei as práticas. Não na minha força, na minha suficiência, mas Deus me conduziu a isso. E aí depois que você se arrepende, você toma um novo rumo. E aí é onde entra a renovação da mente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. A partir do arrependimento, nós mudamos os hábitos. Nós estamos fora do ciclo. O ciclo já rompeu, meu irmão. Agora basta não voltarmos. E para não voltarmos, nós não podemos nos conformar com a nossa antiga natureza. Nós não podemos nos conformar em praticar os nossos antigos hábitos. Mas nós precisamos renovar, transformar, trazer novos hábitos. Hábitos construtivos, hábitos saudáveis. E eu ainda estou nesse processo. Eu ainda estou nessa caminhada, sabe? Pode ver, eu estou falando de uma confissão que aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos. Então eu ainda estou nessa transformação da mente. Isso vai ser contínuo até o resto da vida. Mas importa que sejamos constantes. E aí é onde entra o próximo ponto. Ser constante. Ser constante na renovação da mente. Ser constante nessas novas práticas. Ser constante no arrependimento. É arrepender-se todo dia. Não em sentimento de remorso, mas em mudança de hábito. Em mudança de práticas. Não porque são essas práticas que causam a depressão, mas porque são práticas boas que nos livram dela, segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo que produz em nós isso. E eu quero pontuar antes que reconhecer é muito diferente de se conformar, tá? E eu já falei isso, eu falei logo no iniciozinho. Pessoal, reconhecer que você tem uma situação, seja ela depressão, seja qualquer outro tipo de patologia, seja qualquer outro tipo de demanda, seja até mesmo um pecado de estimação, reconhecer não é se conformar. Eu reconheci diante de mim, diante de Deus e diante da minha família, mas eu não me conformei, eu não assumi aquilo para a minha vida, eu rechacei. A partir do momento que eu entendi o que era, eu disse, não, eu não quero. Eu entendo que eu estou sob isso, mas eu não vou continuar sobre isso. Então, eu renovo a minha mente e sigo constante nesse novo caminho. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Jovem, mantenha-se inabalável. Inabalável, firme, posturado. Eu não quero. Não importa o que você quer. Importa o que o Espírito Santo deseja para você. E aí eu gostaria até de trazer um conceito de liberdade, que o Bispo André também já trouxe algumas vezes. Eu também já trouxe, na verdade, algumas vezes aqui para vocês. Liberdade não tem nada a ver com fazer o que se quer. Fazer o que está na telha. Isso não é liberdade. Liberdade é fazer o que não quer. E Paulo até nos mostra isso quando ele diz que viver é Cristo, morrer é lucro, e ele se vê carcereiro de Cristo, ele se vê escravo de Cristo, porque é isso que é liberdade. Ser livre é estar cativo aos pensamentos de Deus. É você fazer o que você não quer fazer. É acordar quando você não quer acordar. É orar quando você não quer orar. É comer quando você não quer comer. E aí eu não estou falando de gula não, tá? Eu estou falando de necessidade. De você identificar no seu corpo a necessidade e você, não quero, estou com preguiça de levantar e fazer alguma coisa. Meu irmão, você é livre em Cristo Jesus para levantar e fazer alguma coisa para comer. Você entende como essa liberdade, ela atravessa todos os campos da nossa vida, das mais simples situações do cotidiano, às mais complexas situações da eternidade? Você precisa tomar posse disso todos os dias e ser constante.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E aqui eu posso trazer para o âmbito eclesiástico. Mas eu quero reforçar que a obra do Senhor tem a ver com amor, com justiça. E que você pratica isso todos os dias. Você precisa praticar isso todos os dias. E se manter firme nessas práticas. Nas práticas de humildade. Nas práticas de ouvir. Nas práticas de abraçar. Nas práticas de amar. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama a Deus? Como a palavra fala. Vocês amam a Deus. Aquele que ama a Deus pratica as vontades do Pai. Aquele que ama a Deus imita a Cristo. Então, com perseverança, nós suportamos. Nós somos provados. Porque vai ter dia que a gente vai estar arrasado. Vai ter dia que a gente não quer. Vai ter dia que, quimicamente, o nosso cérebro vai estar indo contra. Mas se você for constante, se manter firme naquilo que a sua consciência está dizendo para se manter firme, você receberá a coroa da vida. E aí eu volto naquele mesmo conceito de salvação. Receber a coroa da vida, não necessariamente a gente precisa interpretar como a vida eterna. A gente já pode receber a coroa da vida hoje, reinando em vida. Não é isso que nós fomos chamados? Não foi para isso que fomos criados, para reinar em vida? Então, quando você é provado e se mantém firme no amor, nos propósitos, nas práticas do bem, você vive como quem reina, mediante a Cristo Jesus, porque foi o que Ele prometeu. E Salmos 50, 14 e 17. 17, perdão. Oferece a Deus sacrifícios. Esse é o versículo tema. E eu vou trazer dois versículos a mais depois dele. Oferece a Deus sacrifícios de ação de graça, que eu já falei, as suas práticas. Cumpre os teus votos, aquilo que você disse. Senhor, segunda-feira eu começo? Isso é um voto, você sabe, né? Senhor, segunda-feira eu vou começar a academia. É um voto. Cumpre. Para com o Altíssimo. E aí no dia da angústia, Ele vai te livrar. E aí a gente entende que isso é tanto quanto uma questão espiritual, quanto uma questão prática. Porque se você foi na academia, porque se você cumpriu o seu voto, o seu corpo hoje é mais disposto e mais resistente ao dia da angústia. Versículo 16. Tem aí, né? Mas ao ímpio diz Deus. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas das minhas palavras? O que ele quer dizer? Do que adianta você saber de tudo isso e não praticar? Estava falando isso com a minha mãe. É sempre uma dificuldade, principalmente para aqueles a quem muito é revelado, muito é cobrado, não é? E óbvio, precisamos praticar. Senão a gente está aborrecendo a disciplina. E para a academia não é uma questão de disciplina? Estudar não é uma questão de disciplina? Vir à igreja não é uma questão de disciplina? Congregar? Orar não é uma questão... Obrigado, tia Carla. Orar não é uma questão de disciplina? Ler a palavra, estudar a profundo, não é uma questão de disciplina? Não aborreças a disciplina. Entendendo a palavra e não praticando. E eu estou falando isso, mais uma vez, não porque você vai produzir a sua depressão se você não fizer isso. A depressão, ela vai acontecendo, ela vai tomando, circunstâncias vão te cercando, naturalmente. Alguns são mais propícios, outros menos.
às vezes uma circunstância que você não tem controle, uma separação de pais, sabe? E isso vai te cercando. Eu não estou te dizendo que se você não pratica o que Deus fala, você vai estar em depressão. Mas que se você não pratica, você não vai ter armas o suficiente para fugir daquele ciclo, tá bom? E último ponto. O jovem selado foi escolhido antes da fundação do mundo para marcar a sua geração. E eu quero ler João 9, 1-3. Isso aqui é muito lindo, gente. Desculpa se a voz ficar trêmula, se eu começar a chorar. Porque aqui é o seguinte. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este, o homem cego, ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O que nós podemos entender com isso? Que às vezes, como o meu caso, somos propícios a ter mesmo depressão. Naturalmente, geneticamente, o Senhor me fez com essa aptidão. Me fez com essa aptidão. Foi eu que pequei para ter desenvolvido outrora a depressão? Não. Foi a minha mãe e meu pai? Claro que não. Foi para que se manifestasse a glória de Deus através da minha vida. Foi para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado através da vitória em que foi sobreposta da depressão. E aqui é a mesma coisa. Ele nasceu cego para que o nome de Deus fosse exaltado através da cura. Você não tem culpa. Você não tem culpa se você nasceu assim. Deus é justo. Basta que você tome isso como propósito e louve todos os dias da sua vida a superação do fato de você ter vindo assim. Porque somos cartas escritas. É o que diz 2 Coríntios 3, 2-3. Tem aí não? 2 Coríntios 3, 2-3. Cadê o 2? Ah, você já tinha colocado? Ah, tá, foi mal. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é o vosso coração, meu amado. O Senhor te fez uma carta escrita. Sim, existe uma história que rege a sua vida. Existem condições que norteiam a sua vida. Existem eventos que norteiam a sua vida. E todos eles cooperam para o bem daqueles que o amam. E todos eles redundam em glórias a Deus. Porque sobre todas essas circunstâncias, sobre todas essas ocasiões, sobre todos esses sintomas, nós vamos sair mais do que vencedores. Aleluia, você recebe isso? Nós fomos selados para o louvor da sua glória. Efésios 1, 11-14, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito. Então, era propósito mesmo dele que diversos eventos se criassem ao meu redor. Era propósito dele em que a minha natureza fosse aceitável, como é que eu tinha falado antes? Perceptível, não, compatível. Enfim, a minha natureza era compatível. Mas para quê? Para quê? É segundo um propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não cabe a mim ficar perguntando, mas Deus, por que eu? É Deus. Não tem o olheiro domínio sobre o vaso? Versículo 12. A fim de sermos o quê? Vamos ler esse junto. A fim de sermos o quê?
nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O Senhor te predestinou. Antes de você nascer, todos os seus dias já tinham sido escritos para o louvor da glória dele. Você é uma carta escrita. E preste atenção, você é lido por todos os homens. A sua vida é um testemunho santo. A sua vida precisa ser um testemunho santo, um louvor da glória de Deus. Foi para isso que nós de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13, né? Tem. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem é propriedade de Cristo aqui? Levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo é propriedade de Cristo. Meu irmão, você é propriedade de Cristo. Você é propriedade, como eu disse no momento administrativo, templo do Espírito Santo. Você foi construído, pensado, moldado, escrito para o louvor da glória de Deus. Você foi selado para o louvor da glória de Deus. Amém? Vocês recebem isso? Vocês concordam com isso? Vocês querem viver isso? Graças a Deus. Nós estamos vivendo o ano do selo do Senhor. E o que é um selo? O selo é uma marca. É uma marca. É um brasão grande. Antigamente, era muito, vou colocar a Idade Média, muito tradicional. Até hoje nós temos brasões, bandeiras. O nosso país tem um brasão, tem uma bandeira, e que deveria ser reconhecido por todo mundo. Você é a mesma coisa. O ano do selo do Senhor implica, sabe em quê? Em você transparecer o selo do Senhor. Porque esse selo do Senhor, ele tem propriedade e poder sobre todas as coisas. Das metafísicas, das espirituais, das materiais. O selo de Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E quando você transparece isso para o mundo, tanto o mundo humano, o mundo material, onde todos te leem o seu selo, veem o seu selo, as pessoas têm que olhar para você e ver a Cristo, porque esse selo é de Deus. E é por isso que fomos chamados. É por isso que essas circunstâncias existem. É por isso que a depressão existe. Para que o selo de Deus seja resplandecido. Como assim, Humberto? Porque quando eu falo que eu passei por isso e eu tenho vencido isso todos os dias, porque isso é uma batalha diária. Quando eu digo que eu estou vencendo isso todos os dias, todas as pessoas vão dizer assim, isso aí não poderia ser feito por ele. Isso aí não poderia partir dele. Foi a mão de Deus. É isso que é ser selado. É isso que é viver o selo. É isso que é apregoar o selo de Deus nessa terra. É por onde você passar, as pessoas olharem e dizerem, foi a mão de Deus que o conduziu. Foi a mão de Deus que o fez superar a adversidade. Foi a mão de Deus que o resgatou. Aconteceu com Moisés, com Daniel, com Davi, aconteceu com a galera toda. Todo aquele que é nascido de Deus passa por aflições. Mas no final é o selo de Deus que resplandece. É o selo de Deus que é manifestado. É o selo de Deus que é exposto. O dia da angústia vem, meu amado. Mas nós sabemos em quem temos crido. Sabemos em quem nos refugiar. Então vamos ser íntimos de Deus sem barreiras. Não vamos colocar uma barreira diante de Deus. Vamos expor o nosso coração. Trancar a porta do quarto e expor o nosso coração. Expor. Dizer,
os seus pecados, as suas angústias, as suas felicidades. Senhor, como foi bom esse dia, como foi agradável estar com meus irmãos. Exponha para Deus, seja íntimo de Deus, seja transparente com o Pai, seja transparente consigo mesmo, como Davi era. Quantos salmos você vai ler, ele reconhecendo em si como estava triste, como estava angustiado, como ele foi errado. E que também vivamos assim com os nossos irmãos em Cristo. Nos ombreando, porque nas práticas de amor e no derramar de gratidão a Deus, nós vencemos o dia da angústia. Pois é atravessando o dia da angústia que nos lembramos do propósito no qual fomos criados, para o louvor da glória de Deus. Para que você foi criado? Exatamente. 1 Tessalonicenses 5, 14 a 18. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos e faz o quê? Consoleis os... Legal. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos. Eu sou fraco. É verdade. Eu sou muito fraco. Eu preciso de amparo, irmão. Não estou falando de abracinho, esse negócio aí é meio complicado. Mas às vezes eu preciso de uma escuta. Às vezes eu preciso de um ombro amigo. Eu sou fraco. Eu preciso de amparo. Sejam pacientes para com todos. Longânimos. Ânimo longo, como a Júlia e a mãe da Júlia dizem. Ânimo longo. Para com todos. Não é só para o seu melhor amigo. Jesus diria assim, que mérito tem ser paciente só com seu amigo? Muito mais é significativo ter com seu inimigo. Versículo 15. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, não só com o amigo, com o inimigo também. 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim seja, assim diz o Senhor. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor e te convidar a ficar de pé. Porque nesse momento, entendendo que a nossa vida é para o louvor da glória de Deus, entendendo que a nossa tribulação é para ser atravessada, para que o dia da angústia seja dilacerado pelo poder do Santo Espírito, que sejamos gratos. Porque a gratidão é uma forte ferramenta para contra o dia da angústia. Porque como a gente viu, o primeiro passo da depressão lá no infográfico é a distorção das coisas, é ver tudo pelo lado negativo. A gratidão é antônimo disso, contrapõe isso. Então, eu deixo isso para vocês e neste momento que possamos expressar a nossa gratidão. Não só pelas coisas boas, mas pela tribulação, porque era isso que Paulo fazia. Muito mais me glorio na tribulação, que produz em mim perseverança, que produz em mim frutos para a eternidade, resumindo. Então, que neste momento sejamos gratos pela nossa família, pelos dons que Deus derramou, pelas nossas aptidões e pelas consequências que nos rodeiam, que aos nossos olhos não parecem tão boas, mas sejamos gratos a ela, porque elas servem para a glória de Deus, para o nosso fortalecimento. Amém? Amém. Simbora. Posso me esquecer do meu
fiel Senhor, nos vales que passei, não me desamparou. A sua luz me guia, sua graça me alcançou por toda a minha vida. Ele é o meu pastor e eu vou agradecer ao Deus que me faz vencer. Vou erguer minhas mãos para os céus e adorar ao Rei dos Reis. Não posso me esquecer do meu fiel Senhor, nos vales que passei. Ele não desamparou, meu amado. Não me desamparou. A sua luz me guia, sua graça me alcançou por toda a minha vida. Quem é o seu pastor? Ele é o meu pastor. Eu vou agradecer ao Deus que me faz vencer. Vou erguer minhas mãos para o céu e adorar
coração está grato? Seu coração está alegre? Você está disposto a ver dias melhores? A praticar hábitos melhores? Então levante a sua mão. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e eternamente. Que o Espírito Santo nos guie, discirna cada um dos nossos pensamentos, conduza em cada um dos nossos passos, para que possamos reinar em vida, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, para a tua honra, a tua glória e toda a majestade a ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia!